Olá a todas e todos, eu me chamo Antônio Garcia e sou analista de cultura no Polo Sociocultural Sesc Paraty. Esse ano, mais uma vez, a gente realiza uma parceria com o Festival Aves de Paraty, que em anos normais acontece no Largo de Santa Rita, com exposições ao céu aberto, ações educativas, formativas. É uma programação sempre muito gratificante de fazer, porque traz um retorno muito legal das crianças da cidade, das famílias, tem um envolvimento muito grande com a população local de Paraty. Esse ano, em função da pandemia, o apoio do SESC aconteceu através de 3 mesas de debate, e a gente está indo agora para a terceira dessas mesas, que trata do assunto das aves e o sagrado. Um assunto muito importante também e relevante para a cidade de Paraty e para todo mundo de uma forma geral. Para mediar essa primeira mesa, eu convido o Daniel Sivinski, que é o idealizador do projeto, mediador de todas as outras também. E passo a palavra para você, Daniel, com as boas-vindas do SESC a todos vocês e meu agradecimento mais uma vez por essa parceria. Obrigado, Antônio, obrigado por essa oportunidade, agradeço ao SESC. Esta entrevista conclui um projeto de 3 entrevistas que tratam do tema das aves, como parte do Festival Aves de Paraty. E temos Steve Sanches, guia peruano, um importante guia da América do Sul, um dos mais importantes guias de aves da América do Sul. E, do outro lado, Bira, Brasil, Nishiwaka, líder cacique da aldeia Yawanawá, falando conosco diretamente da floresta amazônica, do Acre, do extremo oeste do Brasil, para discutir um pouco a questão das aves no sagrado dos povos tradicionais da América do Sul. Uma entrevista bastante desafiadora, porque contamos com um sinal muito precário de internet do Bira, mas acredito que a entrevista corre com fluidez e podemos escutar essas 2 pessoas tão importantes para o mundo da observação de aves nesse momento. Muito obrigado. Então, primeiro, muito obrigado, Daniel, por ter me convidado para a gente vir participar, né, dessa entrevista online, né, e o pessoal do SESC, né, agradecer também o meu irmão Steven, né, que tá também junto nessa entrevista. Bom, eu me chamo Nishiwaka Yawanawá, o nome materno, mas os padres nos batizaram também e me deram o nome de Biraci Brasil, coincidência desse Brasil. Não são nomes familiar hereditário, não. É os padres que batizavam. Eu venho de uma família hereditária do povo Yawanawá. Né? Meu avô, né, hoje venho pensando, meu avô foi um grande líder da história do contato. Meu avô fez o contato com o homem branco. Eu ainda tive a oportunidade de viver durante meus 9 anos de vida com meu avô. Ainda no meu ouvido, eu ainda ouvo as palavras dele. Meu avô não falava português e não entendia português. Então eu pude acompanhar. Depois fiquei o resto da minha vida, mais até meus 28 anos, com a minha avó. Eu tive a oportunidade de pouco Yawanawá, de viver com a família real, até se tornar um homem maduro. Nós pertencemos a um tronco linguístico capano que fala Nawa Wakaru, os filhos dos povos Nawás. Nós damos a palavra Nawa para qualquer pessoa que não é Yawanawá. Qualquer outra pessoa que não seja Yawanawá, ele é Nawa. E outras pessoas chamam também nós de Nawa. Então nós chamamos Nawa Wakaru,
os filhos do povo Nawa. A nossa criação, ela está ligada à criação da vida com os animais. Nós chamamos ser vivo, ser vida. Nós não temos animais homem, mulher, porco, porquinho, javali ou jaguar. Não existe isso para nós. Esse é um conceito criado pela ciência ocidental. Entre nós, eu sou filho de Yawanawavakeru. Desde a criação da nossa civilização, o Criador deu nós uma família de queixada, aqueles porquinhos, aqueles javali que andam de rebanho nessa Amazônia. É um rebanho grande, tem rebanho que anda com 400 animais. Nós somos parte dessa família. Primeiro veio nós, nossa criação do homem, da pessoa humana. Uma parte da nossa família que foram caçar e comeram, vou contar uma historinha rapidinho para vocês, e comeram ovos de um pássaro. Porém, eles não conheciam o pássaro. Quando é à noite, o grande líder fala assim, silêncio todo mundo, para nós ouvir aquele pássaro cantar. Ovo de que pássaro nós comemos? E à noitinha, como nós falamos, boca da noite, o pássaro canta. Yawa, 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 yawa makuchu, yawa makuchu. O nosso líder maior fala assim, nós comemos o ovo de um pássaro chamado yawa, yawa. E nós vamos virar yawa, animal queixado. E quando foi de manhã, quando as crianças iam chorar como humano, e os adultos, o que é isso? O que é isso? Já viraram 3 tipos de queixada. Um foram direto para o céu, e Awaruarro, os reis, que conta a nossa história, que é o tamanho de um boi de 400 quilos, todo pintado como um onça, foram para o céu. Os outros 2 ficaram na terra, que é o Yawakushi, que é um animal que só anda onde o sol nasce e se põe, ele não anda para todo canto, é muito raro tu encontrar ele, e o Yawa e o Yunhu, que são esses pequenos, né, que vivem nessa floresta onde a gente vive. Nós, quando nós encontramos esses animais, a gente fala com eles, a gente mata eles para comer. Eu sou o único filho que não mato e não como. Cada um líder da nossa nação tem uma missão espiritual. E eu me deram essa missão sem eu saber, mas agora não tenho como dizer não. Aceitei para o resto da minha vida. Eu sou o único homem Yawanó que não posso matar queixada e nem posso comer. Mas toda a minha família pode comer. Mas aí quando a gente mata, a gente fala, meu tio, ou minha tia, ou minha avó, né, aquela família parentesco, me perdoe, que nós matamos com necessidade, nós vamos te comer, e todo tem uma comunicação. A nossa relação com animais é muito profunda. Vocês estão vendo esse aqui são pena de pássaro sagrado da nossa história. Ela é tão grande, é uma das grandes histórias, se eu for contar a história da pena desse pássaro. Só os grandes líderes espirituais podem narrar a sua história. Ela traz cura e a morte dentro desse mundo. E esse pássaro aqui também, que é a arara, né? O homem ocidental vê nós com essas plumas, fala assim, os índios estão adornados, adorno. Se fosse adorno, eu nunca queria usar. Mas é muito mais, não é um adorno, não é um vesto.
Eu procuro o resto da minha vida encontrando palavra para dizer o que significa isso para nós. Porque o nosso Criador, o nosso ser de luz curandeiro universal, tem esses cocares e eles criam esse pássaro no nosso mundo espiritual. Nenhum cantor Yawanawá da nossa civilização não são orientados e não tem como professor espiritual esses pássaros, os maiores cantores do universo, do nosso mundo. Quando nós quisermos se tornar um grande cantor espiritual, nós temos que procurar um grande xamã que faça um pedido a esses pássaros, que eles venham, que dão seu filhote espiritual, que entra no nosso coração e que venham cantar com seus biquinhos dentro da nossa boca para nós se tornar um grande cantor. E aonde vêm as melodias que nós, pessoa humana, ecoamos para o resto do mundo. Hoje já o Yawanawá. Antes só era internamente. Os pássaros são grandes mensageiros. Nós temos pássaros que é uma pombinha que tem na nossa floresta, que ela canta um cantozinho meio parecido assim. Quando nossos velhos ouvem aquele pássaro, poxa vida, nós vamos perder um grande mestre, um grande líder da nossa nação. E uma mulher sábia vai narrar a vida desse homem nessa terra. O que ele fazia, o que ele comia, o que ele bebia, o que ele gostava de cantar, o que ele gostava de comer. Uma mulher não chora. Nós, Yawanawá, não choramos. Nós cantamos a passagem de nosso povo. Então, esse pássaro está dizendo, vocês vão viver um momento desse em breve. Então, nós estamos já preparados. Uma corujinha, tem várias corujas, várias mensagens. Tem o do agouro, mas tem também os mensageiros da paz, do amor, da saúde. Tem um que fala assim, que fica cantando pum, 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 6 horas. Opa, amanhã vamos ter uma boa visita. Todo mundo já está esperando porque vamos ter visita. E ele até fala para nós, se nós vamos para uma caçada, que o Yawanawá faz muito isso, como uma espécie de um retiro, nós vamos para uma caçada, de dormida, né? Nós sempre faz isso, vamos um grupo grande, nós vamos dormir e à noite fica silêncio, para nós ver onde é que vão andar as caças, porque os pássaros vão dizer. Aí fica todo mundo silêncio. Aí daqui a pouco uma corujinha pune um direcionamento. A gente lá passou a anta, né, que é o tapi, que é o maior animal aqui da nossa floresta da América do Sul. Então, sabe, é lá que andou. Então, os caçadores já sabem para onde essa caça foi. São tantas coisas no nosso mundo, nossa relação com as aves, que eu queria ter oportunidade de falar isso para o mundo, para o Brasil e para as pessoas alheias à natureza. E os pássaros, os verdadeiros donos do saber. Temos pássaro que fez a paz numa guerra mais sangrenta da nossa civilização, que nós chamamos, em português, de mutum. Esse pássaro tem em todo lugar do Brasil, eu, inclusive eu vi no zoológico, vi também em Minas, né? E nós chamamos assim. Depois de um grande conflito entre os Massarunuvacan, os filhos da serpente,
uma das maiores guerras da nossa civilização, os filhos da serpente, Rununawá e Massaronuvacu. Conta a nossa história que um povo pequeno que nem nós, morrer assim milhares de pessoas numa guerra. É muito histórico. Aconteceu na nossa civilização, no começo da nossa civilização. Urunuvacu veio atacar esse outro povo, Massaronuvacu. E eles guerrearam. Os Matsarunu quase acabaram com os Urunuvacu. E aí ele falou. O chefe do Urununawá falou para o chefe do Matsarunu: não nos mate mais, porque eu vou dar a minha filha. Alô? Estamos escutando. Ah, tá bom. Eu vou dar a minha filha e o meu pássaro de estimação, o rei dos Mutum. Aí o grande chefe do Matsarunu fala: param de flechar. Arreiam as flechas. Falou: vem mais para perto de nós e repita o que tu falou. Ele falou assim: param de nos matar, porque eu sei que vocês estão revoltados comigo, porque ele tinha matado a mulher desse chefe do Matsarunu. E ele falou assim: eu vou dar minha filha para você e meu pássaro de estimação, que é o rei dos Mutum. Ele falou: param com a guerra. Então tá bom. Fechado. Não temos mais guerra. Agora, se você não trouxer o que você me prometeu, a guerra vai continuar. E esse Urununawá foram embora e voltaram um mês depois voltaram. E na frente vinha essa moça muito bonita, com esse mutum, parecido um piruzão bonito. E nós fala assim: o pássaro que eu não encontro a palavra de dizer como acabou, lavou o sangue da guerra. O pássaro que trouxe a paz sanguenta, restaurou uma nova energia de família, esquecendo tanta morte que aconteceu. Tem pássaros com essas histórias. Tem pássaro que transformou o nosso povo em queixada, em animais. O ovo de pássaro que viraram os veados, os porquinhos do mato, as queixadas. Nós somos uma família. É exatamente isso o nosso entendimento com a natureza, com os pássaros, com a floresta, que o homem ocidental não compreende, não procurar entender. Nós não somos ambientalistas. Nós não somos ecologistas. Não me dão nenhum título de ativistas. Não. Eu sou a vida. Eu sou a natureza. Eu sou pássaro. Eu sou animais. Lá estão meus pais. Lá estão meus avós. Lá estão meus mestres. Meus médicos. Meus professores. Meus professores de muitas matérias de ensinamento. Das medicinas sagradas, das medicinas curandeiras. Meus professores, os meus cantores,
meus médicos. A minha vida é a floresta. A cada uma ave que se tomba nessa terra é uma unha, é um dedo, é uns pés de nós, povos indígenas dessa Amazônia, que está se indo junto com o saber divino. Não é simples. Não é simples. Falar, dizer que somos índio é muito fácil. Que índio quer terra é muito fácil. Que índio é isso, aquele outro, é muito fácil de falar. Mas compreender, eu queria que se alguém pega um punhado de areia do mar e conte tudinho para mim, de um por um, e me devolva. Assim, você vai narrar o conhecimento divino do Criador e esse povo da floresta e suas relações com a vida. Então, quero aqui compartilhar aqui para você, Daniel, com nossos amigos do SESC, com meu querido irmão que está me ouvindo também, o Steve. É um prazer de estar aqui com vocês. Estou feliz de vocês estar me ouvindo. Né? No começo eu estava preocupado de se vocês não estavam me ouvindo, né? O sinal estava cortando muito. Mas quero dizer assim, que bom que algum lugar, alguma pessoa desse mundo, desse país, comece a ter uma iniciativa para descobrir os maiores segredos que o homem ainda não sabe, que ainda não se compartilhou o saber da criação, o invisível e o encantado dessa floresta. Rausch. Rausch, Bira. Que bom que esse sinal se manteve, que nós pudemos te escutar. Escutamos muito bem, Bira. Muito obrigado. Pois então, Dani, continuo aqui à sua disposição. Tá aqui para, ou se você quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Bira, se você me escuta bem, eu queria lhe perguntar, queria que você contasse rapidamente a história da origem das sementes dos Yawanawás, a relação das sementes e dos pássaros. Existiu, antes da nossa civilização, outra civilização. Uma civilização bem no começo da criação do universo. E lá tinha um povo chamado Yuashunawa, um povo muito miserável. Não compartilhava o que eles tinham para ninguém. Nessa época, os animais falavam, as aves falavam, as árvores falavam, como um ser humano. E cada um falava do seu jeito. As raízes falavam, as folhas falavam. Todo mundo se comunicava. E então, esse Yuashunawa, ele tinha milho, esse milho produzia, esse milho de hoje, ele tinha mandioca, todas as plantas que a nossa civilização conhece e tem. E quando foi desse... E esse outro povo, as plantas que eles tinham, os grãos que eles tinham, as batatas que eles tinham, duravam 1 ano a 5 anos para chegar, para amadurecer, para ser alimentado. Então, todo mundo ia pedir uma semente para esse Yuashunawa, esse homem mais suvino da criação. E ele
negava. Ele não dava. Se tu ia pedir milho, ele torrava o milho e dava torrado para você. Mas torrado não nasce. Se tu ia pedir a banana, ele cortava no meio da banana e dava para a ponta. Claro que não vai nascer, lógico. E tudo era assim. Então reuniram todos os pássaros, todos os animais, não foi só os pássaros, os animais rasteiro, terrestre, ave, tudo. E eles fizeram uma grande túnel e fizeram uma armadilha na casa desse Yuashu Unawá. E assim, cada um deles, por exemplo, o Ruxinozinho carregou o milho. Ele trouxe o milho, a semente do milho. E ele trouxe no lugar mais íntimo do homem. Ele pegou o companheiro e amarrou no bicozinho lá do pinto do cara, botou lá dentro, amarrou e fugiu com ele, voou com ele. Né? Foi assim que nós chegamos a ter o milho. Né? Cada um pássaro trouxe uma semente. Né? E animais também. O calango carregou a pimenta, outro, sabe, cada um carregar algum tipo de semente. Que é exatamente a semente que nos dias de hoje e depois da civilização anterior, que houve uma mudança depois desse tempo, nós chamamos Iri-Husuni. Quando o rio que corria, né, para o norte, ele virou para o sul. As montanhas que tinham para o sul foram para o norte e vice-versa. A água virou e mudou-se todo um outro tempo. E aí só as pessoas humanas voltaram a falar. Os outros pássaros ficaram cantando do seu jeito, as plantas também, e todos ficaram no seu devido lugar. Esse momento da criação do universo, esse câmbio, essa troca, né? E aí, dentro disso, esses pássaros trouxeram muitas. É hoje mesmo, os maiores agrofloresta, os maiores agrônomos, engenheiros dessa Amazônia, dessa floresta verde, são eles. Eles que reflorestam todo, cicatrizam a terra. É os pássaros. Ele não é contar de um pássaro. Eu sou desonesto falar de um pássaro. Os pássaros fazem o que o ser humano não faz. E nem temos capacidade humana de fazer o que eles fazem. Reflorestar uma gigantesca Amazônia. Mas o seu preço é tocar fogo na Amazônia, no Pantanal. Aí, meu amigo, não sobra para ninguém nessa terra. Nós somos responsáveis para a extinção de toda a família humana, ou de todo ser vivo. Então, o pássaro não é só... Os pássaros não são apenas uns pássaros. São um grande arquiteto universal. São de que refloresta toda essa floresta. Todas as plantas perfumosas, todas as plantas alimentícias, todas as plantas para fazer nossas grandiocas maravilhosas, todos os nossos alimentos que alimentam o ser vivo são plantados por elas, são regadas por eles.
Por isso que eu falei no começo da minha entrevista com vocês, que eu me sinto tão pequeno para falar desse universo. Rauch. Rauch Bilha, muito obrigado por essas palavras. Vou passar a palavra agora para Steve Sanches. Muchas gracias, Daniel. Bien, Steve. ¿Me escucha bien? Te escucho bien. Antes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes y oír también el sentimiento de una persona como Vira, que aunque está muy lejos de mí, pues nosotros de alguna manera nos comunicamos, ¿no? con la misma idea y tal vez buscando siempre el hecho de que todos volvamos de alguna forma a ser más naturales, ¿no? Nos haría bien. Steve é guia de observação de aves, considerado um dos maiores guias de observação do mundo, um guia muito importante para as aves dos Andes. É fotógrafo de natureza. Steve é peruano, passou grande parte de sua infância na zona andina e posteriormente se formou, se capacitou como guia de natureza, de observação de aves, e hoje trabalha no Peru, na Colômbia, na Bolívia, guiando observadores de aves que percorrem esses importantes trechos da natureza da nossa América do Sul. Steve, qual a importância das aves? ¿Cuál es la importancia de las aves en la cultura andina y a través de la historia? Bueno, es complicado resumir, tal vez entre 12.000 y 20.000 años de historia que tiene la cultura andina, desde el inicio, desde su formación, pues han sido primero grandes observadores de las aves. Luego, a partir de la observación, lógicamente, han tenido un conocimiento sobre todos los animales y toda la naturaleza, pero en este caso sobre las aves. Entonces, luego este conocimiento se ha usado para la educación, para el arte, para la religión, para la construcción incluso de la sociedad andina misma. Entonces, las aves han sido muy importantes, son elementos vivos muy importantes para la cultura andina. Entonces, se puede ver aves prácticamente en todas las culturas que han surgido en la zona andina, desde culturas de 5.000 años antes de Cristo, ya se ven expresiones artísticas donde están presentes las aves. Y no solamente aves de la zona, incluso aves de otros lugares diferentes, digamos, a donde se ha desarrollado estas culturas. Entonces, incluso va fundamental en lo que es también la construcción de la música, de lo que es la danza, y también de lo que vendría a ser luego parte de su mitología y parte de la cultura en sí misma, ¿no? Entonces, a través de los años, esa cultura todavía subsiste, generalmente por una cuestión histórica, ¿no? Que luego digamos, de la invasión europea, hay un proceso, tal vez de primero como 20 o 30 años que los hombres, los indígenas de la parte andina, digamos, no encajaban en la nueva cultura, ¿no? Que se había formado, una cultura
hispano-peruana, ¿no? Entonces seguían practicando su vida, sus costumbres, su religión, y luego durante la colonia tampoco han tenido un lugar dentro de la nueva sociedad, ¿no? Entonces estamos hablando casi hasta el siglo XIX. Entonces, durante esa época todavía se han seguido practicando y han quedado hasta ahora mismo gran parte de lo que es la cultura, digamos, sobre todo la tradición oral y el arte como las principales expresiones o los principales elementos que ahora nos dicen lo importante que eran las aves en la cultura andina. Cuán importante han podido ser las aves, que ha habido un punto en que ahora que ya han habido investigaciones, digamos, más formales, incluso científicas, antropológicas, se sabe que hay muchas aves que hasta hoy mismo se constituyen como personajes que dan señales y dan mensajes, ¿no? Algunos son de tipo mitológico, de tipo religioso, como el cóndor, las águilas, que son semidioses, digamos, o personajes de mucha importancia en la cultura. Y luego hay aves que, aunque son más pequeñas, que aunque no tienen, digamos, ese estatus que tienen las aves más conocidas, sí son parte importante, sobre todo en lo que es la agricultura. Hay gente que en muchos lugares observa el comportamiento de las aves para, según eso, poder sembrar antes o después, o según eso, usar una tierra o no usarla. Entonces, para anticipar eso, para, digamos, de alguna forma saber si es posible o no la siembra, observan a las aves. Y eso no hablo de hace 100 años, hablo de ahora mismo. Todavía en algunos sitios se sigue practicando esto, ¿no? Entonces es muy importante incluso en estos tiempos, ¿no? Fantástico. Steve, ¿cómo pueden ayudar las aves para que el hombre actual pueda volver su mirada a la naturaleza? Mira, yo creo que desde muchos aspectos. Primero, desde el lado, se podría decir formal, que es por el conocimiento, ¿no? Luego, desde el lado de que son animales muy atractivos. Son animales que a cualquier persona impresiona. Entonces, cuando alguien intenta saber, conocer algo sobre una especie de ave, normalmente conoce también sobre dónde vive. Y cuando conoce sobre en qué zona o dónde vive ese ave, entonces es un poco más consciente de dónde vive él también, ¿no? Y luego de estar consciente de dónde vive uno como ser humano, pues, o como persona, tiene la posibilidad de saber qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal para conservar ese lugar, ¿no? Entonces, normalmente yo veo que las personas, como no le dan importancia a esto, no ven a los animales como algo a lo que se puede observar, algo a lo que se puede tomar atención. Entonces no conocen también dónde viven esos animales y tampoco conocen dónde viven ellos mismos, ¿no? Entonces todo parece muy fácil de quitar, de destruir, de cortar, de quemar. Es diferente cuando uno va conociendo las cosas. Entonces yo creo que las aves pueden ayudar a esto. De hecho, creo que
que haya más observadores de aves, que haya más artistas que pinten aves, que haya más gente haciendo música, que haya o escultura o lo que sea con aves. Normalmente las aves ejercen fascinación a las personas. Y si, aunque ellas nunca hayan estado en una selva o en una floresta, como dicen ustedes, o nunca hayan visto de cerca algo, el arte también ayuda para ser un puente, ¿no?, entre la realidad de las personas que no conocen la naturaleza y la realidad de la naturaleza misma, en este caso siendo un puente, ¿no? Un puente, se entiende un puente para ver hasta dónde nosotros como personas podemos pensar que lo que hay más allá de nuestros ojos o de nuestro círculo es importante. Yo creo que es un instrumento muy valioso para explotar, en el sentido de que se puede empezar desde chicos, desde niños. Entonces ahí es donde se puede cambiar en cómo ve la sociedad su entorno natural, ¿no? Perfeito. Vale, me gustaría te agradecer, muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que es muy importante escuchar las historias de Elvira, de ustedes, del pueblo andino. Es una oportunidad para nosotros. Bueno, yo te agradezco la oportunidad y de contar un poquito de lo que aún no ha vivido. Yo he vivido en los Andes. Yo recuerdo una historia que me contó mi abuela y es como las aves son importantes incluso en la educación. Mi abuela me contaba la historia de un pájaro que es el Andean Flicker o carpintero andino, Colaptes rupicola, que este pájaro antes podía hablar. Entonces, pero hablaba mucho y hablaba demasiado y siempre hablaba cosas que no eran verdad sobre otros animales. Entonces Dios lo llama y le dice que le iba a castigar si seguía con esa misma actitud. Entonces él toma durante un tiempo, pues intenta no hablar, no decir nada, pero llegado un momento ya no soportaba la tentación de seguir hablando. Entonces empieza a hablar con mucha más energía, con mucha más fuerza y claro, también con mal de otros animales. Entonces Dios lo llama y de castigo le coge la lengua y le jala hacia la nuca para que nunca más pueda hablar. Entonces, cuando yo era niño veía a este pájaro que tiene una pluma roja aquí. Y yo a los tal vez 9 años, para mí era una lección de educación, ¿no?, de parte de mi abuela para siempre ser prudente cuando uno habla, ¿no? Entonces, una especie usada para la educación por una persona muy mayor cuando yo tenía 9 años, ¿no? Es como un resumen de lo importante que eran las aves en la cultura andina. Gracias. Essa entrevista foi uma entrevista bastante difícil de ser executada. O Bira no interior da floresta amazônica, Steve na Europa. Eu tive cuidado de ir ao Google e traçar a distância entre os dois, 8.800 quilômetros, um do outro.
toda a dificuldade de conexão com Bira. Mas que bom, deu certo, pudemos escutá-los. E agradeço muito, Steve. Steve é uma pessoa que eu já estive com ele em muitos países da América do Sul, Chile, Uruguai, Colômbia. E além de um grande guia de aves, sempre trazendo uma fala muito importante, uma fala representativa da cultura sul-americana, uma fala forte, uma fala que tenta ir muito além das informações técnicas que normalmente a gente escuta nos congressos de observação de aves. Por isso eu criei esse desafio e da mesma forma, Bira, que também tive a oportunidade de escutar as histórias do Bira sobre as aves lá na aldeia Yawanawá. E aí criamos esse desafio de tentar colocar no mesmo ambiente, né? E a tecnologia é mágica, ela permitiu que nós estivéssemos todos nesse mesmo ambiente, escutando esses pensamentos sobre as aves, fazendo com que as aves criassem essa ponte de conexão entre essas culturas e essas pessoas tão importantes. Muito obrigado. Muchas gracias, Daniel.